Bom dia, senhoras e senhores. Iniciando o nosso segundo dia de evento, seguiremos com a palestra. Sua equipe está preparada para construir e pilotar um data center moderno, eficiente e seguro? Gostaria de convidar ao palco o senhor Luiz Fernando Vieira Quevedo, consultor e estrategista de TI. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao time do Data Center Dynamics pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje novamente, compartilhando um pouquinho dos desafios da indústria de data center, que tem buscado cada vez mais ampliar a disponibilidade e os níveis de serviço, reduzindo o downtime, melhoria do desempenho e do tempo de resposta das aplicações de missão crítica do negócio, mas acima de tudo, como garantir a resiliência do negócio, investir em soluções de proteção da informação, um plano de continuidade de negócios, tecnologias de alta disponibilidade, e tudo isso para garantir o quê? A conformidade com a legislação do setor. Para tanto, criamos um ambiente de TI ágil, flexível e dinâmico, alinhado com a estratégia de negócios da organização. Esse ambiente é baseado numa plataforma unificada e virtualizada, gerida por processos, um ambiente seguro, automatizado e ecoeficiente. Por que a ecoeficiente tem ganhado peso no mercado ultimamente? Crise energética e ambiental. Se a gente for avaliar o Brasil, ele tem se tornado cada vez mais dependente das térmicas. A matriz energética brasileira, em 2001, ela era praticamente 90% hidrelétrica. Tinha um pouquinho de nuclear, 4,3%, e térmica, 6%. Em função dos apagões que nós tivemos naquela época, teve um forte investimento na indústria térmica, no fornecimento de energia, e passamos de 6% para 13,9% em praticamente 11 anos na térmica. Houve um início também na parte de produção de energia eólica, 1,7%, e outras, biodiesel, biomassa. Então teve um salto de 2001 para 2012. Dobrou a capacidade de 6 para 13,9%. Em 2014, a térmica subiu para 19,4%. Eólica cresceu um pouquinho, 2,9%. Biomassa, 9,2%. Novas técnicas, novas tecnologias, novos insumos, ou antigos insumos que já estavam em uso, né? E o que acontece com isso? O custo da energia sobe. A hidrelétrica, aqui é uma pesquisa europeia, de 2013, não está considerando os impostos atuais da energia elétrica, né? Mas a hidrelétrica custava R$ 116 por megawatt produzido. Eólica, 137. Térmica gás natural, 155. Térmica carvão, 171. Nuclear, 177. E térmica óleo diesel, R$ 193. Data center trabalha com quem? Energia elétrica. E lá no outro extremo, óleo diesel. 193. Poderia trabalhar com gás, com outras tecnologias, mas ele prefere trabalhar, nós preferimos trabalhar com óleo diesel, que eu tenho uma autonomia maior. E além da questão do custo, nós temos um problema ambiental, porque você tem o gás carbônico, responsável pelo efeito estufa, tem o dióxido de enxofre, responsável por uma série de doenças respiratórias, e aí a gente tem toda essa questão de poluição, a partir de carvão, e uma preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente, investindo em novas tecnologias, eólica, solar, eólica inclusive em alto mar, nós temos fazendas produzindo energia também. E a pergunta que eu faço para vocês: a sua equipe está preparada para construir e pilotar um data center moderno, eficiente e seguro? Se a gente fizer um comparativo com a indústria da Fórmula 1, campeonatos no mundo inteiro, cada um com a sua característica climática, um mais quente, mais frio, uma série de ajustes são necessários fazer nos automóveis para que eles possam ter um excelente desempenho. Uma fração de segundos pode ser a diferença no resultado de uma corrida. Uma série de peças e componentes que formam um Fórmula 1 e que formam um data center, diversos componentes. A corrida não é só o piloto e o carro. E o desafio é juntar tudo isso e
fazer funcionar em perfeita harmonia. Pessoal de suporte, pessoal técnico, de sistemas, área de negócios, de aplicação. Excelente data center, né? Um mundo competitivo, grandes desafios e constante inovação tecnológica. A cada ano, a cada corrida, uma nova inovação é feita. Você tem que sempre se superar para que você possa ter um excelente desempenho. Fórmula 1, aerodinâmica. Pequenas mudanças fazem grande diferença. Você move a asa do Fórmula 1, diminui a altura, reduz o atrito. Então, você vê todos os detalhes da parte de combustível, você tem que ter uma solução econômica, otimizada. A parte mecânica, sempre aprimorada, novos componentes. A parte mecânica também, você tem que alterar o motor de acordo com o tipo de competição. Parte de turbo, há momentos que ele pode utilizar o turbo para ter um desempenho melhor. Na parte de processadores você tem isso também, você utiliza. Cada tecnologia nova que é feita na indústria da Fórmula 1, naturalmente está presente nos nossos veículos. Redundância de componentes. Se você tiver uma falha em um componente, ele não para o veículo. Ele tem componentes redundantes. A questão é, você conhece o data center que você pilota? Você está preparado para fazer um tuning nesse data center e tirar o melhor desempenho dele? Otimizar no consumo de energia, ter o melhor desempenho, melhor performance? Existe uma série de soluções no mercado, ferramentas DSIM que permitem fazer esse mapeamento. Este aqui é um exemplo de uma empresa com DSIM. Você tem todo o mapeamento do data center, consegue identificar cada rack. Você começa a trabalhar com virtualização e com uma série de espaços vazios entre os racks também, entre os equipamentos. Consegue ter detalhes de cada rack, de cada equipamento, garantia, manutenção, quem está conectado com quem. Então essa parte de DSIM é importante para você ter um mapeamento do teu data center. Um mapeamento de todos os recursos, de todos os incidentes. Se você tiver um incidente, ele sinaliza para você. Você consegue inclusive remover a parte do piso, verificar o leitoramado, ter uma visão 360 do seu data center. Com isso você consegue identificar alguns pontos de atenção. Existem também soluções na DSIM que tem um mapeamento térmico do teu data center. A parte de umidade, você quer um mapeamento térmico, você consegue visualizar todo o seu data center, quem está consumindo mais energia, quem está gerando mais umidade no ambiente, e a partir daí você consegue tomar ações para a melhoria da eficiência energética do data center. E fazendo esse tipo de analogia, quem é o grande vilão no consumo de energia do data center? O que consome mais energia na infraestrutura de data center? Climatização. 50% da energia do data center é gasta na climatização dos equipamentos. E aí é onde nós temos as maiores perdas energéticas. Você verifica o ar passando pelos equipamentos, se misturando o ar quente com o ar frio. E também temos as maiores oportunidades de otimização. Porque se você tem uma grande perda
ali você tem soluções que você pode estar investindo. O ar passando entre um equipamento e outro, você virtualizou um equipamento e deixou um espaço no rack. O ar frio está passando por ali, você está tendo uma perda energética com climatização. Pequenas soluções fechando esse espaço entre um equipamento e outro, você já ganha uma eficiência energética na climatização. Fazendo o confinamento do corredor de ar frio, você também consegue otimizar. Você coloca ali uma placa de policarbonato, uma cobertura em cima do data center, tanto na parte superior dos racks quanto na frente, e você consegue ter uma otimização do fluxo de ar, e com isso você ganha eficiência energética na climatização. Aí você adota as melhores práticas, corredor quente, corredor frio. O que temos debaixo do piso elevado? Porque o ar-condicionado está passando ali por baixo. Em alguns casos, cabeamento estruturado, bem organizado. Em outros casos, não temos nada. Por quê? Cabeamento suspenso, aéreo. Existem vários casos, várias empresas trabalhando com cabeamento aéreo, inclusive o Google. E com isso nós temos um excelente aproveitamento do fluxo de ar. E você não tem nada impedindo que o ar passe por ali. Mas há casos de data centers muito antigos, que há mais mistérios embaixo do piso do que a gente possa imaginar. Quem é o grande vilão que está lá embaixo? Dependendo da empresa, você entra em um data center moderno, eficiente, seguro, piso elevado, mas ninguém está olhando a sujeira embaixo do tapete. Então é importante otimizar, são toneladas e toneladas de cabos, você vai migrando de tecnologia. Antigamente você tinha um mainframe emulando o terminal, tira o terminal, passa a emular o terminal pela rede, mas os cabos de mainframe que ligavam o terminal continuam abandonados embaixo do piso. Então é importante que haja um tratamento em cima disso. Bom, essas são as melhores práticas adotadas nos últimos 10 anos. Isso é que todo mundo tem feito e não tem nenhuma novidade nisso. Se você já fez isso, parabéns. A pergunta que eu faço é: e para os próximos 10 anos? 5, 10, 15 anos, o que teremos pela frente? O que está acontecendo no mercado? Segundo Gartner, isso aqui é um artigo de 2013, em 2016, ano que vem, 60% dos novos data centers serão 40% menores e suportarão 300% mais carga de trabalho. Como que isso é possível? Através da otimização, consolidação, máquinas mais performáticas, e com isso você consegue compactar o seu data center, ele se torna cada vez menor, e máquinas de alto desempenho. Só que alto desempenho representa também acréscimo no calor do data center. Então, se a gente estiver trabalhando, a gente verifica que até 10 kW por metro quadrado, ou por rack, eu consigo climatizar por refrigeração de fluxo de ar, com ar-condicionado. E acima disso, o que eu faço? Aqui no evento existem várias tecnologias, várias soluções expostas, mas nos próximos 10 anos o consumo de energia está crescendo cada vez mais. Acima de 10 kW eu tenho que trabalhar com refrigeração líquida. É um conceito antigo, já da indústria, eles trabalham com isso, mas está sendo aplicado ultimamente na área de data center também. E existem algumas tecnologias de climatização baseada em refrigeração líquida. Então, um rack bem trabalhado com ar, 10 kW por metro quadrado, com o liquid cooling a gente consegue trabalhar até 100 kW por metro quadrado. Esta é uma solução da Huawei, onde ele tem o líquido passando por dentro do equipamento, ele está refrigerando a parte de processadores, pentes de memória, e com isso ele acaba reduzindo o consumo de energia também da climatização. Ele se torna mais eficiente do que a refrigeração com ar. Este é um outro modelo da Fujitsu, por exemplo, com o mesmo conceito, você passa ali a água fria e a água quente, o líquido, né, de refrigeração. Tem um rack preparado para isso, então você consegue passar, a água entra aqui pelo rack e o próprio rack ele já refrigera a água próximo do equipamento. É sempre um risco falar de água dentro do data center, né? Mas essas tecnologias chegam a economizar em torno de 75% na redução de consumo de energia de climatização. E isso representa uma economia
gritante ao longo dos anos na indústria de data center também. Além desses recursos, quais nós temos? Refrigeração por imersão. Em líquido dielétrico, não é água, isso daqui é um óleo mineral, que foi desenvolvido pela 3M, e você coloca o equipamento mergulhado num tanque de refrigeração com redução de 95% no consumo de energia. Isso aqui é um data center em 2003 lá no Texas, onde você vê os equipamentos nesse tanque de refrigeração. Ele está removendo o equipamento para fazer a manutenção. Vai trocar um pente de memória, verificar se está simulando uma troca de pente, né? E você percebe o equipamento ligado, todas as luzes funcionando. Volta o equipamento para o rack ou para o tanque de água fria. Afinal de contas, o que refresca mais no calor? O ventilador na tua frente ou dar um mergulho na piscina? E ele está de camiseta no data center, não está tão frio assim também. E na era da Big Data, Internet das Coisas, a explosão de dados cresce vertiginosamente, o consumo de energia também, e temos soluções de armazenamento como essa da Huawei, por exemplo, que ele consegue armazenar 600 terabytes em apenas 4 do seu rack, do seu data center. Ele utiliza discos de hélio, que chegam até 8 terabytes, não é um disco de alta performance, tem uma aplicação específica para isso, mas eu consigo ter uma drástica redução no consumo de energia também na parte de armazenamento. Será que isso é um futuro distante? Utopia? Será que tem alguém utilizando isso? Notícias no jornal, New York Times, Wall Street, de empresas utilizando tecnologia de imersão como uma solução para o futuro. Matérias na televisão também, norte-americana, Hong Kong, China. Temos também soluções de container, utilizando tanques de refrigeração. Inclusive, uma delas ganhou no ano passado, no Data Center Dynamics Awards, em Hong Kong, com PoE de 1.01. O do Google acho que é 1.3. Isso, né? 1.01 com relação à climatização. O que isso representa de economia no seu data center? Qual o consumo energético? Será que no futuro a gente vai ter energia disponível para todo mundo? Para alimentar esse crescimento vertiginoso no uso de energia? Qual o segundo vilão no consumo de energia do data center? Parte de armazenamento. O volume de dados não para de crescer. A parte de storage não para de crescer, de expandir no teu data center. Seja dia ou seja noite ele está ligado. Então eu tenho que ter solução de melhor performance e mais eficiente no consumo de energia. Utilização de técnicas de compressão e deduplicação de dados, onde eu consigo otimizar o espaço em disco. Provisionamento dinâmico de disco, para não deixar uma área pré-alocada sem uso no teu data center. Tierização, onde você tem discos de diversas velocidades dentro do data center e você consegue realocar dinamicamente de acordo com o consumo, de acordo com o uso do data center. Então, na hora de escolha de uma tecnologia de armazenamento, a gente tem que estar avaliando uma série de fatores. Qual a eficiência energética? Quantos watts por terabyte esse equipamento consome? Será que a gente leva em conta isso na hora de escolher um equipamento? Qual a eficiência térmica? Quantos BTUs consome esse equipamento por terabyte? Tolerância a falhas é o que nós normalmente se focamos. Densidade física, quantos terabytes por metro quadrado? Custo de aquisição, principalmente no setor público, você faz um pregão, um edital, uma licitação, e quem ganha o menor custo, nem sempre o menor custo é o mais eficiente, e nem sempre ele vai ter a menor economia ao longo de 5, 6 anos, 7 anos, que é a duração máxima de um storage. E a redução do peso, porque o peso também é importante no data center. Se a gente fizer um comparativo simples, com um disco SSD versus um disco tradicional mecânico,
Do ponto de vista de eficiência energética, disco convencional, 11.4 GB por watt, um disco SSD, 570 GB por watt de energia. Um único disco. 43 I/O por segundo por watt, um disco convencional, versus 42.850 I/O por segundo por watt. Densidade física, 4,2 I/O por segundo por polegada cúbica, versus 1.250 I/O por segundo por polegada cúbica. 1 GB por polegada cúbica, 16 GB por polegada cúbica. Olha o tamanho do teu data center, o consumo de energia, como ele melhora. Só que não é só a tecnologia, né? Tem o custo que tem que ser levado em conta. Um disco convencional, 10 centavos de dólar por giga, versus 2 dólares por giga. Então isso se torna impraticável colocar SSD em tudo. Apesar de ter evoluído a tecnologia, tenho storages com placas de memória, não tenho mais discos, e isso acaba otimizando muito. E em função disso também há um investimento na melhoria dos HDs tradicionais. Eu tenho um HD que foi lançado pela Western Digital em 2013, que em vez de ter área entre os pratos de dados, ele trabalha com Helium. O que eu ganho com isso? Ganho performance, ganho desempenho e ganho economia de energia. Em vez de 5 discos, eu consigo colocar 7 discos, 7 pratos dentro de um único HD. Eu consigo reduzir a temperatura, por causa do hélio, consigo reduzir 49% o consumo em watts por terabyte, e foi esse tipo de disco que a Huawei utilizou naquele storage que está imerso, porque um disco convencional você não consegue imergir ele. Então surgem novas tecnologias que estão aparecendo no mercado que muitas vezes a gente não está prestando atenção. Com esse modelo de disco, você consegue ter 11 petabytes ali com disco convencional, consumindo 32,8 kW. Com esse novo tipo de disco, de 32 kW eu caio para 14 kW, pela mesma quantidade, com uma redução significativa do espaço do data center e do consumo de energia, e da parte térmica também. Número de cabos, conectores, você ganha em desempenho. E aí você vai adotar uma tecnologia mais adequada de acordo com a necessidade do negócio, com a característica do seu dado. Então eu tenho discos SSDs para transações financeiras, lojas virtuais, aplicações de ultra performance. Discos SAS, Fiber Channel já está saindo de linha, 10K, 15K RPM, para aplicações de comerciais, data mining, de alta performance. SATA, SAS, documentos, planilhas, e-mail. Você já conseguiu ler todos os e-mails de hoje? De ontem, da semana passada, 15 dias atrás, você tem que guardar o e-mail por quanto tempo? Eu vou colocar isso num disco caro? Não, eu tenho outras soluções que eu consigo armazenar. É um dado que está lá parado sem uso. Eventualmente você vai pesquisar um e-mail. E a parte de backup em fita. Mas não é só tecnologia, né? Vamos observar como é que era o pit stop lá na década de 50. Será que alguém se lembra disso? Trocando pneu lá na frente, ali com o martelinho tentando tirar a roda, tem um incidente no data center, o sistema fora do ar, sistema de correio, uma única pessoa tentando recuperar o ambiente. E cadê o resto das pessoas? Fica todo mundo olhando. Quantos especialistas você tem para recuperar seu data center? Vai lá, dá um copinho de água para o piloto, o pessoal olhando, e aí, vai demorar muito tempo para voltar o sistema no ar? Ele lá, quebrou na cabeça, martelando lá o servidor de correio, o servidor de banco de dados, terminou de trocar um pneu, vamos lá trocar o outro. Olha o martelinho. Ah, isso estava mais fácil, não teve que bater tanto, acho que ele já conhecia o incidente. Vai lá, colocando pneu, limpando o vidro. Vai lá cumprimentar o piloto, olha, boa sorte, eu troquei o pneu. Volta para a corrida. Como que é hoje em dia? Como que o nosso data center está trabalhando? O primeiro time da década de 50, com as mesmas tecnologias, com os mesmos cabos escondidos embaixo do piso. Como está sendo o trabalho hoje em dia no seu data center? Alguém conseguiu medir o recorde de troca dos pneus?
1,9 milissegundos. Acho que não dá nem tempo para a gente sair do carro para trocar o nosso, né? Agora, adianta eu trocar rápido, se acontecem cenas como essa? Você trocou o pneu, mas o chefe estava pressionando, volta no ar, teve um incidente, um incêndio, mas todo mundo preparado para apagar o fogo. Isso aí foi massa, coitado. Saiu pegando fogo. Você vê todo o time ali preparado para um incidente. Se você tiver uma crise no seu data center, você tem o time preparado para isso. Eu vou testar o meu backup quando? Só quando eu tiver um incidente e tiver que recuperar as informações? Quanto tempo leva para recuperar esse ambiente? Está todo mundo preparado? O teu especialista em banco de dados ou correio eletrônico estava de férias quando deu um incidente? Estava em casa dormindo? Como que a gente resolve isso? Se a gente for avaliar as causas de downtime, indisponibilidades no data center, 20% está relacionado à parte de software, hardware, software, segurança, energia, desastre. Apenas 20%. Por quê? Porque você tem investidos em tecnologias de clusterização, alta disponibilidade, nível de rede group dos storages, replicação em site de contingência, automação no próprio ambiente de cloud computing. Se você tem um incidente, ele migra uma máquina de um lado para o outro. Com isso, a infraestrutura deixou de ser vilã nessa história, porque teve um forte investimento na melhoria da disponibilidade e na mitigação de pontos únicos de falha. Agora, 40% é falha operacional. O técnico estava lá, não fez direito o que tinha que fazer, esqueceu, não estava tudo documentado. E 40% falha na aplicação. Falha na aplicação, falha normalmente de codificação. Então a gente chega à conclusão que 80% nas paradas não planejadas são por causa de falhas humanas. E se a gente não tratar essa parte de falhas humanas, que muitas vezes é desprezado, todo mundo pensa no investimento num data center, Tier 3, Tier 4, melhor tecnologia de armazenamento, de storage. Não adianta ter o melhor piloto de Fórmula 1, o melhor carro, ele dá o máximo de si, faz a volta mais rápida no circuito, e aí ele para trocar o pneu, e 3, 4 pessoas passam na frente dele. Como que conseguimos reduzir o número de incidentes? Com muito treino e governança. Esse aqui é aquele exemplo do pit stop, mas em câmera lenta, porque senão a gente não consegue ver. Todo mundo preparado, esperando o veículo chegar, esperando o incidente acontecer. Todo mundo sabe o que tem que fazer, o seu papel, sabe quem é o seu par, quem que vai trabalhar com ele, quem que ele deve acionar, todas as ferramentas em mãos. Olha o coração dele. Olha a cada detalhe. Sinergia criada entre as equipes, de cada profissional, a precisão na troca de cada peça. Ele não vai lá trocar o seu HD de storage e troca o HD errado. Tempo normal. Muito rápido. Você chega num nível de precisão que, a olho nu, no primeiro caso na década de 50, você conseguia identificar parâmetros de melhoria. Você, olha, tira uma pessoa, coloca 2, 3, 4 pessoas para trocar um pneu. Quando você chega nesse nível de desempenho, de performance em altíssimos data centers, você não consegue mais ver isso apenas com olho nu. Se você não tiver as ferramentas adequadas, no caso ele está utilizando
a parte de várias pessoas analisando, um vídeo em câmera lenta para identificar cada fração de segundo onde está sendo perdido tempo. Se você não utiliza uma tecnologia de DSIM, uma ferramenta de gestão, você não consegue ter uma autonomia e nem saber onde você está consumindo mais recurso, onde você perde mais tempo e qual a causa de desastre. Pensando nisso, o Data Center Dynamics tem investido muito em tecnologias, em treinamentos, tem um plano de carreira em Data Center, onde você verifica as melhores áreas de atuação do seu profissional. Inicialmente eram cursos focados em arquitetura de data center, a parte de refrigeração, energia, operação, gerenciamento. Aí você tinha uma série de módulos no desenho do data center, projeto de data center, a parte de energia, um profissional especializado na parte energética do data center, gerador, no break, a parte de climatização também. Não adianta ter o mesmo profissional que vai cuidar de tudo, ele não vai dar conta. Parte de operação, que é extremamente crítico para o negócio. Gerenciamento de custos. Muitas vezes você está tocando o seu data center no dia a dia, mas você não tem o acompanhamento das despesas, do custo do seu data center. E agora eles também estão oferecendo uma série de treinamentos em cima da arquitetura de TI, que faz os equipamentos que estão dentro do data center. Preocupação, treinamentos em cima de arquitetura de armazenamento e gestão de dados, arquitetura de processamento, eficiência energética, para você capacitar o pessoal. E não basta apenas capacitar, você tem que ter um ambiente gerido por processos, adoção das melhores práticas de gestão e de governança. E a pergunta que eu faço é: acontecido? E o segredo é, não dá para ficar brincando de tentativa e erro no ambiente de produção. O ambiente de produção é um ambiente crítico. Qualquer alteração pode afetar centenas, milhares de clientes, vendas que podem ser perdidas, e uma instituição financeira então. Só que o mais interessante disso tudo é que eles estavam no ambiente de laboratório. No laboratório, você pode fazer tudo isso, deve fazer tudo isso. Você deve testar, deve homologar, deve chamar outra pessoa, além daquela que fez a implementação mal feita, para testar e para homologar. Você viu que tinha um garotinho lá olhando o que estava acontecendo. Se você não teve o ok do teu cliente, não foi homologada uma alteração, você vai colocar em produção? Não pode, né? Então é importante que haja essa parte de governança, adoção de melhores práticas, ITIL, COBIT, mas não adianta só ter processos, é importante você automatizar o processo. Existem ferramentas e soluções no mercado que você consegue documentar toda alteração que é feita no teu ambiente de produção, você consegue ter um controle efetivo, passa pelo comitê de mudanças, área técnica, área de suporte, o cliente pode avaliar aquela alteração. Uma vez dado ok de todas as áreas, você aplica com tranquilidade no teu ambiente de produção. E esses ensinamentos você pode aplicar em qualquer área. Imagina um lava rápido, por exemplo. Você chega para lavar o carro, qual a sua surpresa se você chega na empresa quando tem um incidente e resolve dessa forma? Olha a cara do cliente. Que data center é esse? Que empresa é essa? Olha só o cliente que essa empresa tem, de grande porte. Pensei que era só meu Fusquinha que estava lá. Olha os meus clientes. Quantos carros eu não lavo com uma equipe dessa? Quanto custa uma lavagem de carro? Pessoal, muito obrigado. Agradeço pela paciência. Um bom dia para todos. Fica aberto a perguntas. Uma pergunta? Cavaleiro ali, 10 pontos.
Não é uma pergunta, é um elogio sincero de quem assistiu milhões de palestras, né, e que está cansado de ver coisas chatas que dão sono. Muito bacana a sua analogia, parabéns, cara. Obrigado pela atenção. É o que a gente procura fazer, não adianta a gente ficar num auditório como esse, todo mundo usando o celular, pesquisando, sai da sala, volta. Depois mais uma pergunta. Agradeço muito pela presença, pela participação. Eu recebi dinheiro para fazer uma pergunta para você. Obrigado. Uau! Eu gostaria de saber, dentro desse contexto que você apresentou de inovação e tudo mais, como que já foi visto aqui, por exemplo, o investimento que o Bovespa fez, Itaú, etc. Gastaram milhões de dólares nessas infraestruturas. Como acompanhar a inovação quando você acabou de fazer, tem um recente investimento feito de milhares de dólares? Como conciliar isso nessa linha que você apresentou, buscando a otimização, a redução de custos? Claro. O importante é o seguinte, acima de tudo, qual é o planejamento estratégico da sua organização, da sua empresa? O que ela está vendo nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Aonde ela vai chegar? Se você não sabe para onde o seu negócio está indo, você não consegue investir no seu data center. Então você tem que ter uma otimização, conhecer a sua demanda primeiro. A partir daí você vai fazer um determinado investimento. Novas tecnologias, dependendo do caso, você tem que estar investindo mais ou em armazenamento, ou ambiente de cloud, ou infraestrutura própria, ou contratar como serviço. Frente à crise que nós estamos vivendo, é difícil para algumas empresas ter um data center próprio, ele vai investir em um data center de terceiro. Você coloca um data center de terceiro, se você não tem uma governança adequada, colocou no melhor empresa de cloud computing no mundo, se o teu link de acesso à internet ou até a empresa não for adequado e não tiver redundância, o teu link está fora do ar, as aplicações estão funcionando no seu provedor e você não tem acesso às aplicações. Então, o importante é que você tenha governança em cima de todos esses processos. Você consiga mapear os riscos, você consiga identificar qual que é a melhor tecnologia. Um data center, você não constrói ele para 5 anos, você constrói um data center para no mínimo 20 anos de vida útil. E se você tem essas novas tecnologias disponíveis no mercado, você vê Schneider, uma série de empresas pesquisando, investindo, será que vai vingar o liquid cooling no mercado? Será que isso de fato vai acontecer? E se acontecer, a minha empresa está preparada para isso? Eu estou construindo um data center novo. Será que vai demandar esse tipo de aplicação de alta performance, de alto desempenho? Ou a característica da minha aplicação, do meu sistema não exige isso? Então eu tenho que ter uma visão clara de onde eu estou, de onde eu quero chegar. Sabesp é um outro exemplo que estou trabalhando com um teste de internet das coisas. Hoje você tinha antigamente a leitura do hidrômetro, todo mundo consome água aqui pelo menos. Todo mês ele vai lá, o leitor, fazia a leitura manual, depois ia digitar as informações da empresa, processava as informações, voltava para a empresa, você recebia a fatura 30, 45, 60 dias depois, sempre de 2, 3 meses atrás. Alterou-se o processo, hoje ele tem um equipamento móvel, que foi investido em tecnologia móvel, ele vai lá, faz a digitação da leitura, automaticamente ele já tem a base de histórico e já emite a fatura no local. Você já tem uma série de meios de performance e desempenho e otimização do processo. E se tiver um vazamento na tua casa, não vai esperar 30, 45 dias o vazamento lá acontecendo para você saber que teve um vazamento. Você já vai ver uma divergência no consumo de energia na hora. E com a internet das coisas, estamos testando também soluções de telemetria, telemedição, que ele faz a medição lá do equipamento dos hidrômetros e você recebe essa informação. Ah, legal, bonito, não tem mais um técnico passando lá, não tem que enfrentar mais um cachorro latindo lá para ele acessar o domicílio, mas isso vai transformar uma série de informações que eu vou receber, que eu recebia mensalmente, eu vou receber uma leitura por mês, uma leitura por dia, uma leitura por hora, por minuto, por segundo. Qual que vai ser a estratégia? O volume de dados vai crescer drasticamente, então você tem que ter uma infraestrutura adequada, flexível e dinâmica suficiente para absorver esse tipo de demanda e a necessidade de demanda do mercado. Já acabou o tempo, mas estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta, estarei por aqui. Muito obrigado.